Bom dia Instagram, bom dia YouTube, porque você vai assistir essa live gravada depois no meu canal no YouTube, no Motivada para Motivar. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Ramiro. Para quem está entrando aqui pela primeira vez, para quem vai assistir essa live gravada. E essa é a 27ª semana de lives consecutivas que eu faço aqui no meu perfil. Fiz por um período lá no YouTube, mas agora retornei aqui para o Instagram. E o ao vivo vai ser aqui e o gravado vai ficar lá no meu canal do YouTube, ok? Então tem como as pessoas assistirem. Tô só com uma dificuldadezinha de baixar o vídeo, que eu fiz um cortezinho, então tô baixando o vídeo para poder subir no YouTube, então é todo um processo, né? Mas isso é normal, a vida tem aí os seus processos, ok? Seja bem-vinda, Tati. Vou convidar aqui. Vamos lá. Mandar uns aviãozinhos aqui para algumas pessoas. Hoje é dia de compartilhar aprendizado, compartilhar o nosso conhecimento, buscar autoconhecimento, né? Então, esse é o momento, essa é a oportunidade. Eu coloquei algo lá no grupo do desafio, né? Bom dia, Dona Val. Coloquei ali no versículo que eu li, os 3 versículos que eu li hoje, né? Eu li o capítulo de Efésios, onde fala sobre a questão da gente não se preocupar, porque vão falar de nós de qualquer forma. Não, tô atrasada não. Eu tô atrasada, eu acabei de entrar. E muitas pessoas ficam presas. E ontem eu fiz um atendimento e a pessoa presa, não querendo aparecer nas redes sociais, tendo que divulgar o seu serviço, mas tem vergonha. E muitas vezes a vergonha está relacionada a esse medo da crítica das pessoas, o que vão falar de mim, o que vão pensar. E também, gente, está relacionada à covardia, tá? Então, muito cuidado com essa questão do medo da exposição, não quero me expor, não quero aparecer, vão falar. Ninguém paga as suas contas, é você quem paga. Então, quando você faz os seus vídeos, faz as suas lives, faz as suas vendas, vai de porta em porta, divulga o seu trabalho, se divulga, vende a sua ideia. Ninguém faz isso por você, né? Ninguém paga as suas contas. Então, é você quem tem que fazer. Se você não vestir literalmente a sua camisa, quem vai vestir? Se não for você a primeira a vestir, quem vai vestir? Se não for você a primeira a comprar a sua ideia, quem vai comprar? Entendeu? Então é isso. Ah, tá bom. Entendi. Hoje, dia 7 de janeiro, cisco no olho, a gente está lendo o devocional Mulheres, que eu ganhei da loja Cairóis. Não estamos mais com o devocional do Café com Deus Pai, mas eu recomendo. Lá tem a edição de 2025. Mas eu tô gostando bastante desse aqui, ó, que eu ganhei, tá? É bem direcionado para as mulheres também. Não é um devocional raso. Gostei bastante até onde eu tô lendo. Loja Cairóis, próximo, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à Rua Dom Vomor, em Nova Iguaçu, ali no centro de Nova Iguaçu, não tem erro. Desceu a Caracol ali, próximo à igreja Santo Antônio, a igreja católica Santo Antônio. É só você perguntar ali onde é a Casa e Vídeo e todo mundo vai te dizer. Lá tem muitos outros devocionais e todos os tipos de Bíblia que você precisar, tá bom? Cisco no olho. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Mateus 7, 3. Talvez você esteja cansada de tentar mudar alguém, mas já reparou que muitas vezes não consegue provocar mudanças nem em si mesma? Quantas vezes você já se decepcionou ao tentar alterar um padrão de comportamento autodestrutivo e não conseguiu? Como então seria possível transformar outras pessoas? Não temos o poder de mudar um ser humano,
até podemos ser boas influências na vida de alguém. Mas o processo de transformação genuína só pode ocorrer pela ação do Espírito Santo, somada ao consentimento de quem necessita de mudança. Até isso, né, gente? O Espírito Santo ele só vai agir, ele só vai fazer, ele só vai te conduzir se você permitir. Ele não força, ele não te algema e te conduz, não. Ele te deixa livre para escolher. E para você perceber que você precisa da ajuda dele, é necessário desenvolver o período da consciência. E muitas vezes as pessoas estão fora desse período da consciência. Você que está de fora olha assim, meu Deus, a vida de fulana, de fulano está terrível, está péssima. Eles vivem num período difícil, né, a casa, ou o corpo, ou a vida mesmo como um todo não tá bem, você percebe isso, você tá fora, você não vive com eles, mas é visível aos olhos, mas a pessoa que tá vivendo, ela não consegue enxergar, porque não tem consciência, está cega. Muitas vezes nós não mudamos de vida, não damos um passo porque não temos consciência. Muitas pessoas estão na zona de conforto, estão sentadinhas. Eu costumo falar que a zona de conforto é você estar sentada em um sofá, né? Tá ali sentadinha no seu sofá, mas o seu sofá já tá te machucando, tem um preguinho, já tá sem o estofado, mas você tá ali. Por quê? Não tomou consciência da vida que tá levando. Então é a consciência que vai te permitir receber ajuda, que vai te permitir dar os primeiros passos para a mudança da sua vida, ok? Talvez você se encontre envolta por relacionamentos em que as pessoas precisam mudar. Do contrário, continuarão afetando você negativamente. Antes, porém, é crucial examinarmos nossa própria conduta. Será que é o outro quem precisa mudar ou somos nós? Perguntas. Lembra das perguntas? Algo que aprendi ao longo da caminhada é que quando o outro não muda, quem precisa mudar somos nós. Somos nós. Por outro lado, nem sempre a conta é simples desse jeito, eu sei. Às vezes, determinadas pessoas precisam mesmo de uma transformação radical. O que fazemos então em casos assim? Podemos escolher ser como Jesus. Estabeleça limites, tenha uma postura madura, seja verdadeira ao mesmo tempo em que é amorosa, perdoe, seja gentil, ore, creia, trate com amor. Releve o que pode ser relevado. Seja como Cristo. Brilhe a luz celeste para todos ao seu redor. E entenda que da mesma maneira como você necessita de transformação, perdão e misericórdia, os outros também. Muitas vezes queremos misericórdia, queremos que as pessoas nos entendam, mas nós não nos esforçamos para entender as pessoas, entender qual é o perfil da pessoa, por que ela é desse jeito, por que ela é tão diferente de você. A gente quer ser compreendida, mas não quer compreender, tá? Então, hoje o devocional falou sobre o cisco no olho do outro. Tá travando um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui o que é. Tá travando, gente? Tá, não tá?
Tá normal? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Estamos lendo O Poder da Oração Transformadora de Stormy O'Martian. 7 orações que irão transformar a sua vida. O capítulo 1, ele é um livro bem objetivo, tá, gente? Falando de livro, ele é um livro bem objetivo. Ele já começou aqui no capítulo 1. Tinha uma frase só antes, né? Um versículo, na verdade, que é o versículo de 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. E aí já entra no capítulo 1. Eu achei bem legal porque ele é muito objetivo. Bom dia, meninas. E eu acho isso interessante, tá? Quando o livro é objetivo. Tem exercícios, como eu falei para vocês ontem, ó. Nós até falamos aqui uma das perguntas aqui que eu deixei para a pessoa refletir, fazer uma lista, né? Das suas... uma lista a lápis dos seus pecados. Após fazer essa lista escrita a lápis, confessar com arrependimento mesmo e depois vir apagando. Para quê? Para poder se libertar. Muitas vezes o não confessar os pecados nos aprisiona e nos impede de avançar. Então a ideia de escrever a lápis é justamente isso. Você vai listar, tomar consciência, acabamos de falar disso, tomar consciência dos pecados, especificamente, tá? Não é generalista, não é de uma forma generalista, é de uma forma específica. Nós falamos aqui no capítulo 1, né, o quanto é difícil quando a pessoa chega pra você, a pessoa te magoou, a pessoa falou mal de você, e aí a pessoa chega e fala assim, me perdoa por qualquer coisa, me desculpa por qualquer coisa. Não é a mesma coisa. Então, da mesma maneira que você não gosta de ouvir dos outros, me perdoa por qualquer coisa, me desculpa. Desculpa por quê? Me desculpa por tudo. Ou por qualquer coisa que eu tenha te feito. Gente, aí a mesma coisa é Deus. Quando você está confessando os pecados, Senhor, me perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Tá, e Deus está assim, tá, mas quais? Qual é? Qual é o pecado que você está pedindo perdão hoje? Quais são as suas transgressões? Será que você realmente tem consciência? Gente, oração não é uma reza, que é repetição. Oração é uma conversa, é um diálogo. E muitas vezes as pessoas não são da Igreja Católica, não rezam ali Ave Maria, o Pai Nosso, mas estão vivendo de reza. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Olha, uma reza. Sandra, eu não posso falar Senhor, meu Deus e meu Pai? Pode, desde que o que venha depois seja real, seja verdadeiro, seja daquele dia, seja recente, tenha gerado consciência. É sobre isso. Oração é acesso. Oração, aí trazendo para os nossos dias, para as meninas que frequentam aí os eventos, oração é network. Com quem? Com o soberano. É sobre isso, tá? E vamos para o capítulo 2, olha que lindo. 2, olha, a página toda decoradinha, tá? Esse livro, O Poder da Oração Transformadora, você encontra na Papel Colorido RJ, que é a papelaria que me patrocina, tá? Com desconto, porque você é minha seguidora. Ok? Meus seguidores têm desconto na Papel Colorido. É isso aí, network com o Pai. Bom, o nosso Deus é um Deus que salva. Salmos 68, versículo 2. A oração da salvação. Ontem
Quem lembra qual foi a oração? Quem lembra qual foi a oração de ontem, do capítulo 1? Quero ver se vocês estão anotando aí as 7 orações que irão transformar a sua vida. Ontem nós aprendemos sobre o que, gente? Coloca aí pra mim. Quem lembra? Qual foi o tipo de oração que nós falamos ontem? De confissão, isso aí. Ontem a oração que nós aprendemos foi a oração de confissão. Aprendemos, e eu citei, né, aqui, porque o texto, o livro falava sobre isso, que quando eu confesso também um pecado, quando eu peço perdão de um pecado, de algo que eu cometi a alguém, eu não estou pedindo para receber o perdão da pessoa. Eu estou pedindo para meu arrependimento, para que eu possa me arrepender. Eu até coloquei ali, ó, peço perdão não para o outro me perdoar, mas para que eu possa me arrepender. Se o outro vai me perdoar ou não, é problema dele. Agora eu tenho que pedir perdão. Mas aprendemos também ontem, na oração de confissão, você pode colocar aí, são 7 tipos de oração. O primeiro, nós lemos ontem, oração de confissão. Na oração de confissão, nós temos que ser específicos. E aí eu quero abrir um grande parênteses, não é só na oração não, gente. É nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Seja específica. Deixe de ser generalista. Quem é específico é especialista em algo. Então, preste atenção em algo. Quando você é generalista, você não é bom naquilo que você faz. Mas quando você é específico, você se torna especialista naquilo que você faz. Ó, tem Vivian Santos entrou aqui, não sei se ela ainda tá. Ela é especialista em um determinado assunto. Por isso é chamada para palestrar em alguns eventos, em alguns encontros, porque é sexóloga cristã. Olha, especialista. Se ela fosse só sexóloga, ela poderia passar por vários lugares. Mas quando ela se intitula sexóloga cristã, quem vai convidá-la? As igrejas, o povo de Deus, que quer clareza nessa área, para noivos, para casados. Então seja especialista, né? Papel colorido RJ, papelaria. Qual é a minha especialidade? E assim a gente tem que ser na oração. Quando nós formos falar com Deus, acabei de falar aqui que a oração é um network com Deus. Muitas vezes estamos simplesmente fazendo repetições. Repetições. Enquanto Deus está assim, ó, esperando ouvir de você a confissão dos seus pecados, os seus pedidos detalhados. Eu li um livro que fala... Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome do livro. Fala de oração, fala de ser específico na oração. Deixa eu ver aqui. Do pastor Paul Yong-Soo. O livro dele é um livro de... Deixa eu colocar aqui livro. Eu já li esse livro 2 vezes. É porque o nome dele não é muito... A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Soo. Ele conta nesse livro, gente, depois... Isso, Quarta Dimensão. Ele conta nesse livro que ele era um jovem muito pobre, né? Muito pobre. Na casa dele não tinha muitos móveis, ele morava longe da igreja e ele sonhava em ter uma cadeira, uma escrivaninha para ele poder sentar, fazer a leitura da Bíblia, fazer os estudos dele, e queria também uma bicicleta para poder ir de casa
do trabalho, de casa para o trabalho e do trabalho para a igreja, para encurtar, otimizar o tempo dele. E aí ele ficou por anos pedindo a Deus, né? Poxa, Senhor, eu quero uma escrivaninha, eu quero uma cadeira, eu quero uma bicicleta. E um dia ele teve um encontro com Deus, uma revelação com Deus, em que Deus fala para ele o seguinte: ele chateado ali, ele fala, poxa, eu tô pedindo há tanto tempo, já tinha passado acho que 2 anos, eu não sei exatamente. E aí ele, né, chateado ali, ele meio que murmura e ele acho que dorme, mais ou menos, porque eu já li há muito tempo, e ele tem uma revelação, Deus fala com ele, Deus fala assim pra ele: mas qual é a escrivaninha? Como é a escrivaninha? Como é a cadeira? Que tipo de bicicleta? Tem tantas bicicletas. Seja específico. E quando ele acorda, ele tem esse rompante de fazer aquilo que ele achava que era um sonho, mas na verdade foi uma revelação, uma visão, e ele especifica tudo. Como ele queria a cadeira, como era a escrivaninha, qual era a cor, qual era a altura, qual era o tamanho, como era a bicicleta, se a bicicleta tinha marcha e tal. Gente, passaram alguns dias, ele ganhou esses itens. Houve um mover espiritual ali que ele recebeu. Então, ele fala nesse livro que nós precisamos ser específicos em nossas orações. Muitas vezes não recebemos porque eu estou orando assim, ó, que meu marido se converta. Meu marido se converta. Tá, mas como ele vai se converter? Existem detalhes que precisam ser mencionados. Que ele, seja específica nessa oração. Seja detalhista. Como que você quer? O que você quer? Onde vocês querem estar? De que maneira você quer que ele venha? Qual cargo que você quer que ele assuma? Converse com Deus. Detalhe as coisas. Vamos deixar de ser generalistas, tá? Hoje, a segunda oração, a primeira oração foi a oração de confissão, que nós lemos ontem. Hoje é a oração de salvação. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo aqui. Passei muitos anos aprendendo o que se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Ele levou tudo o que viria para mim. Dor, doença, fracasso, confusão, ódio, rejeição e morte. E me deu tudo o que viria para ele. Toda a sua perfeição, cura, amor, aceitação, paz, alegria e vida. Por causa da graça de Deus, podemos fazer a oração de salvação. Só é preciso dizer: Jesus, vem morar em mim. Quero que seja Senhor da minha vida. Seja bem-vinda, Tânia. Por isso temos que ter um tempo de qualidade com Deus. Exatamente. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu estilo de vida era motivado por uma necessidade desesperada de amor. Uma consequência desastrosa foi 2 abortos em menos de 2 anos. Ambos foram horríveis, assustadores e traumáticos, física e emocionalmente, sem mencionar que eram ilegais. Mas senti mais alívio do que remorso com eles. Somente anos mais tarde, depois de começar a andar com o Senhor e aprender sobre os seus caminhos, foi que vi o que havia feito. Consciência. Até antes dela conhecer a Jesus, ela não tinha consciência do ato ilegal, desumano que ela cometeu. Ela não tinha tido consciência, porque naquele momento foi bom para ela, foi um alívio, menos uma preocupação. Mas quando ela conheceu a Jesus, ela tomou consciência do pecado. Lembra o que nós falamos ontem? Confissão. Quando Michael e eu decidimos ter um filho, os meses se passavam, mas eu não ficava grávida. Eis que havia engravidado tão facilmente antes. Achava que com certeza estava sendo castigada. Culpa. Primeira coisa que vem na nossa mente é o sentimento de culpa, o pensamento de culpa. Deus, sei que não mereço dar à luz uma nova vida, depois de destruir 2 vezes a vida que havia dentro de mim. Eu orava,
Mas, por favor, tem misericórdia e ajuda-me a engravidar. Ele respondeu a essa oração e me deu 2 filhos. Foram o maior exemplo da misericórdia e graça de Deus para comigo. Ele me deu exatamente o que eu não merecia. Gente, tem tudo a ver com a oração de confissão. Olha, ela aqui nessa oração, ela estava confessando. Deus, sei que não mereço dar à luz uma nova vida, depois de destruir 2 vezes a vida que havia dentro de mim. Pô, ela fez 2 abortos. Confissão. Específico. Temos que abrir a boca e falar aquilo que queremos. Ser perdoados, aquilo que queremos receber. E aí depois ela falou o que ela queria receber. Olha, numa mesma oração. Primeiro ela reconheceu o pecado dela e que ela não era merecedora. E depois ela pediu, mas por favor, tem misericórdia e ajuda-me a engravidar. Reconheceu aqui, né, como a Verônica colocou, foi específica na confissão, certo? Ele respondeu essa oração, né, e deu 2 filhos a ela. A oração de salvação traz a misericórdia e a graça de Deus. A graça de Deus é para aqueles que vivem em seu reino e cujo reino vive neles. Não é possível receber a graça de Deus a menos que o recebamos. É uma dádiva que está com Deus em suas mãos. Graça e misericórdia, bom dia, Iris, são muito parecidas. A graça acontece quando Deus se abstém de castigar uma pessoa culpada. A misericórdia é a compaixão de Deus por nosso sofrimento, que vai além do que se pode esperar. Precisamos de ambas. Precisamos da misericórdia e da compaixão, da graça, né, e da misericórdia. Se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, não seríamos salvos. Pois a Bíblia diz, vocês são salvos pela graça, Efésios 2:8. E devido à sua misericórdia, ele nos salvou, Tito 3:5. Antes de conhecermos Jesus, éramos culpados e miseráveis, mas a graça e a misericórdia de Deus nos salvarão. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Salmo 147:11. Graça tem a ver com tudo que diz respeito a Deus. Ele a faz, não nós. A graça é sempre uma surpresa. Você acha que não vai acontecer e acontece. Graça, como a própria Bíblia diz, favor imerecido. Graça é favor imerecido. Não merecíamos, mas recebemos. A oração de salvação dá acesso ao reino de Deus. Falamos aqui de acesso. A confissão dos nossos pecados também nos dá acesso. Quando confessamos os nossos pecados, que foi a oração de ontem, nós acessamos uma nova oportunidade. Anote isso aí. Vamos anotar? Peraí. Anota aí, gente. Esses são os insights que a gente anota aqui, tá? Se você quiser anotar. Quando confessamos os nossos pecados, acessamos novas oportunidades nos dadas pela graça de Deus. Merecemos? Não. É graça. Foi o que aconteceu com ela.
Abortou 2 crianças. Não tinha consciência, mas abortou. Pecou. Mas quando ela tomou consciência, ela confessou. E fez um pedido. Fez uma oração. Estava em network com Deus. E aí o que aconteceu? Pela graça, porque ela não merecia. Mas pela graça, uma nova oportunidade ela conseguiu acessar. Deu para entender, gente? Quando confessamos nossos pecados, acessamos novas oportunidades nos dadas pela graça de Deus. Uau, é isso aí. O que seria de mim sem Verônica Souto aqui, né? Olha, todas as meninas do desafio aqui. Que orgulho do desafio 21 dias, 1% melhor. Anotem aí, vocês que chegaram agora, são as 7 orações que vão transformar a sua vida. A primeira que nós lemos ontem foi a oração de confissão. Seja específica na hora de confessar seus pecados, ok? O Senhor, Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir de você. Quando a gente pede perdão, a gente não pede para ser perdoado, a gente pede para nosso arrependimento. Guarda isso. E a oração de hoje é a oração da salvação. Salvação, ok? Então vamos lá, a gente está aqui no capítulo 2. Olha, gente, quem não tem o livro... Verônica, coloca aí quanto tá esse livro com desconto para as meninas aí. Na Papel Colorido RJ. Se você não segue, @Papel Colorido RJ. É a minha patrocinadora. Eu ganhei esse livro para ler para vocês. Todos os livros que eu leio, eu recebo da Papel Colorido RJ. Tá, gente? Então, assim, olha só. Eu só consigo transbordar na vida de vocês porque a Papel Colorido RJ foi tocada por Deus para me abençoar com os livros. E aí eu tenho os livros, gente. E eu posso transbordar na vida de vocês de forma gratuita. Então tem desconto, tá? Ela vai colocar aí o valor. E começa a seguir lá o perfil e vambora. O livro é fininho, é uma delícia o livro, amei, tá? Vou dar as dicas lá na roda de leitura, dia 27 desse mês. Eu e a Papel Colorido estaremos na Gabi Fontes, cafeteria Gabi Fontes, em Mesquita. Uma cafeteria com 2 andares, com um ambiente totalmente reservado para a gente se encontrar. Cabem 30 pessoas lá. E em nome de Jesus nós teremos 30 mulheres lá, ou homens também, porque eu vou abrir para homens que eu conheço, né, claro, que gostem da leitura. Para a gente estar lá, fazendo a roda de leitura, a 2ª edição. Eu explico tudo sobre os tipos de leitores, os perfis dos leitores. Tem ferramenta que eu aplico para ver qual é o livro que você precisa ler nesse momento. Por que você não consegue terminar um livro? Por que você procrastina? Por que nem todo best-seller é para você? Você vai aprender lá a diagramação, o que é isso aqui, o que são essas páginas aqui, ó. Quer ver? Esse aqui tem... Ó, essas páginas aqui, qual o nome, por quê, por que eu preciso saber. Tudo isso você aprende na roda de leitura. Vem comigo, vem com a Papel Colorido RJ. Gente, vamos criar um movimento, desenvolvimento. Gente, você não precisa saber tudo de um livro, mas se você souber uma frase e colocar essa frase em ação e compartilhar essa frase, acabou, você já cumpriu a missão de um livro existir. Sem falar que todas nós temos um livro dentro de nós, ou vários, né? Ou uma biblioteca. Tem pessoas que têm uma biblioteca dentro delas. Então, vamos desenvolver essa ideia, tá bom? Valor normal R$ 29,90. Para vocês que estão na live, com desconto, R$ 26,90 no cartão, R$ 25,90 no Pix. Olha aí, ó. Tá bom? Então, vamos embora. A oração da salvação dá acesso ao reino de Deus. Amém. Quero ver você lá, Rosane. Salvação é mais do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É Jesus vivendo em nós. Você pode ter nascido em uma família cristã ou frequentado uma igreja cristã durante toda a sua vida. Mas se não tiver feito a oração de salvação e dito a Deus que deseja receber Jesus como Salvador, não nasceu para o reino de Deus. Você não pode herdá-lo, obtê-lo por osmose, transplante ou implante ou por DNA, né?
ou pelos genes dos pais, nem pedir para uma estrela consegui-lo. Você tem de declarar sua fé em Jesus Cristo. Aqui está falando da oração de confissão, a profissão de fé que nós fazemos, né? Porque o que salva, gente? Aí falando de igreja aqui, né? O que salva? Não é o batismo. Vocês sabiam disso, né? Que batismo não salva. Batismo não salva. Batismo é uma consequência da sua confissão, que algumas igrejas, né, que nas igrejas fala profissão de fé. Confissão da sua confissão. Porque se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, será salvo. O batismo é um simbolismo. O batismo é uma ordenança para aqueles que aceitaram Jesus. E aí você vai sepultar o velho homem para um novo homem surgir. Mas não é o ato do batismo que te salva, é o antes. É a confissão. É a confissão. Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Se quiser a vida de Jesus em você, apenas diga: Jesus, eu o reconheço neste dia. Creio que é o Filho de Deus. Embora seja difícil compreender um amor tão grande, acredito que você entregou sua vida por mim para que eu pudesse agora ter a vida eterna e abundante. Peço que me perdoe por não viver como você quer. Preciso que me ajude a me tornar tudo o que me criou para ser. Vem para a minha vida e enche-me com o seu Espírito Santo. Que toda a morte em mim seja ocupada pelo poder de sua presença e que este dia transforme minha vida em um novo começo. Se você não se sente à vontade com essa oração, converse com Jesus como conversaria com um bom amigo e confesse que cometeu alguns erros. Diga-lhe que você não pode viver sem ele, né? Confesse falando mesmo, tá, gente? Específico. Peça-lhe para perdoá-lo e entrar em seu coração. Fale que você o recebe como Senhor e agradeça a vida eterna e o perdão que ele lhe deu. Uma vez feita a oração de salvação, você será libertado da culpa, salvo da morte, em cada parte de sua vida, e seu futuro estará seguro. O que é aqui, gente, a junção dessas duas orações que nós lemos aqui? O capítulo 1, oração de confissão, capítulo 2, oração da salvação. Você vai unir, é uma oração só. Você está orando ali e você tem algumas coisas para confessar para Deus, tá? Porque somos imperfeitos, sempre temos. Então, primeiro você entra na conversa confessando. Inicia a conversa confessando. Depois você pede para que ele esteja em você, para que ele habite em você, reconhecendo que ele é o Filho do Deus vivo, que ele é o nosso Salvador. Olha, vai unir a oração. E vai ser uma potência. Ok? Vamos lá. A oração de salvação liberta da culpa. Já falamos em várias lives que a culpa não faz parte do processo de transformação de ninguém em nenhum momento. Não existem culpados, não existe o outro é culpado, o fulano é culpado, eu sou culpada. Não. Existem responsáveis pelas situações. Temos que ser autorresponsáveis e não culpados, porque o culpado, quem se sente culpado não consegue agir. Os responsáveis, sim, batem no peito. Eu sou responsável pela minha vida. Errei, vou consertar. Vou recalcular. Vou pedir perdão. Responsável. O culpado, lembra do que aconteceu lá com Judas? O discípulo Judas, que traiu Jesus. Ele não se arrependeu a ponto de pedir perdão, de recalcular a rota, de recomeçar. Ele teve remorso, culpa. E a culpa o afundou. A culpa o levou a tirar a própria vida. Por isso a culpa não faz parte do processo de transformação.
ok? Pedro traiu. Aliás, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Chorou, se arrependeu, mas recalculou a rota. Não abandonou o caminho. Não teve culpa, não era culpa. Arrependimento. É diferente, gente. Pedro, e depois, né, que Jesus ressuscita e que Jesus tem um encontro com ele, Jesus disponibilizou um tempo de qualidade com Pedro depois de ressuscitar, gente. Jesus foi... a palavra me fugiu aqui. Ai, meu Deus. Vai vir a palavra. Quando Pedro nega Jesus, uma crença foi instalada ali naquele momento. Crença de não merecimento. Ele achava já que ele não merecia mais. Foi instalada ali, mas ele ficou ali. Ele ficou no meio dos 12. Ele continuou. Como os outros estavam tristes, meio desiludidos, sem saber o que fazer, o que iria acontecer, mas o amor dele continuava ali. E ele sabia em quem ele tinha crido. Certo? Quando Jesus ressuscita e sai e tem um encontro com Pedro depois, e Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele fala isso por 3 vezes. Por quê? Ele estava ali tratando as crenças limitantes de Pedro. Achei a palavra. Reprogramando as crenças de Pedro. Da mesma forma que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, Jesus reprogramou as crenças de Pedro a ponto dele falar que amava Jesus por 3 vezes. Reprogramação de crença. Negou 3 vezes, declarou que amava 3 vezes. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falava: apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha um plano extraordinário sobre a vida de Pedro. Mas precisou Pedro ser reprogramado. Nós precisamos reprogramar nossas crenças. Quantas crenças nós recebemos ao longo da nossa vida? De 0 a 12 anos, no nosso período de infância. Crenças que nós mesmas instalamos em nós. Não são outras pessoas, não. Nós precisamos reprogramar nossas crenças. Transformar as crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Jesus foi o maior coach, gente. A oração, cadê? A oração de salvação liberta da culpa. Todos têm algum tipo de culpa por erros do passado, às vezes por coisas que sabemos que fizemos. Outras trata-se de um grande arrependimento pelo que julgamos poder ter evitado, e às vezes a culpa é por violarmos certas leis naturais que nem sabíamos ter violado. Seja qual for a razão, a culpa nos oprime com o peso esmagador, e a menos que seja eliminada, ela nos separa da plenitude de vida. O que pode levar nossa culpa embora? Considere, por exemplo, um homem que por acidente dá ré no carro, atinge a filha de 2 anos, matando-a. Ou uma mulher que consumiu drogas enquanto estava grávida e teve um filho com problemas mentais. Ou ainda uma mãe que por acidente, certa noite, atirou em seu filho adolescente que chegava tarde em casa confundindo com um ladrão, tirando a vida dele. Como essas pessoas conseguem se libertar da culpa por um mal tão devastador e irreparável? Ou como você e eu convivemos com remorsos terríveis. Se eu não tivesse, esses pensamentos ecoam a agonia de situações que não podem ser mudadas. Está feito. Não há como conviver com isso, a não ser que você empurre a culpa para o fundo de seu ser e não se permita senti-la novamente. Não fale sobre ela, não a mencione. O problema é que você pensa que está se livrando da culpa, até que ela começa sozinha a vir à tona. Depois ela aparece na forma de uma doença, ou talvez afete sua mente e suas emoções, deixando-o nervoso ou fechado em si mesmo,
ou fóbico, ou depressivo, ou como a infecção de uma ferida profunda sobre a qual se colocou rapidamente um curativo, sem que fosse adequadamente limpa e tratada. E o que dizer de nossa culpa por coisas que fizemos e violamos das leis de Deus, das leis das quais não tínhamos ciências na época? Mesmo que uma mulher que fez um aborto acredite ter tomado a decisão correta, nunca ouvi nenhuma dizer: eu me senti realizada e enriquecida com essa experiência. A mulher pode se sentir aliviada, mas nunca pensar: foi maravilhoso o que fiz. Pude perceber o propósito de Deus para a minha vida e por isso sou uma pessoa melhor. Reconhecido ou não, a culpa existe, porque essa mulher violou uma lei da natureza. O que e quem pode levar essa culpa embora? Uma amiga que diz: não se preocupe, não foi sua culpa. Você não pode se sentir assim. Não faz você se livrar do que sente lá dentro. Somente o perdão de Deus pode fazer isso. Quando fazemos a oração de salvação para recebermos Jesus como nosso Salvador, somos imediatamente libertados do castigo de nossos erros. Pela primeira vez, estamos livres de precisar encarar o fracasso de nosso pecado. Gente, só dá para recalcular a rota após um pecado com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. E para isso acontecer, você e eu precisamos confessar os pecados e precisamos pedir para que Jesus entre e reine em nossa vida, em nosso coração. Só assim podemos viver sem culpa. Porque por nós a gente esconde, coloca dentro de uma gaveta, mas em algum momento alguém vai lá e abre aquela gaveta. Existem gatilhos que são acionados. A oração de salvação traz paz e vida abundante. Ao orar para receber Jesus como seu Salvador, você tem a paz de saber que seu futuro está seguro. A palavra de Deus diz: a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aquilo que nós mais tememos. Amém, vou anotar. Preste atenção. A vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Seu futuro nesta vida também está seguro. Deus promete que, se você o reconhecer como Salvador, Ele irá guiá-lo em segurança onde você precisa ir. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3,6. Isso não significa que, no mesmo instante, teremos todos os nossos problemas resolvidos e nunca mais conheceremos a dor, mas teremos o poder dentro de nós para atingir nosso potencial. Quando Jesus morreu na cruz, Ele também ressuscitou dos mortos para quebrar o poder da morte sobre qualquer pessoa que receber sua vida. Jesus venceu a morte, seja no fim da vida ou nas múltiplas formas enfrentadas diariamente. Na morte de nossos sonhos, finanças, saúde ou relacionamentos. Jesus pode trazer sua vida para ressuscitar qualquer lugar morto em nós. Portanto, não temos de nos sentir sem esperança. Para todos que se abrem, Ele também dá qualidade de vida abundante, satisfatória e cheia de sentido. Ele transcende nossas limitações e nos permite fazer coisas que nunca pudemos à parte dele. Jesus é o único que pode nos dar vida antes da morte e vida após a morte. Uau, gente, vou sublinhar isso aqui. Jesus é o único, isso aqui é a frase do livro, tá? Não é insight.
pode nos dar a vida antes da morte e vida após a morte. Ele é o único. Ele é o único. É o único que te dá vida antes da morte e te dá... Não, é o único que pode nos dar vida antes da morte e vida após a morte. Ele é o único. Sem ele, morreremos um pouco a cada dia. Com ele, como nosso Salvador, nos tornamos cada vez mais vivos. A oração de salvação dá acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus enviado por Jesus para nos dar consolo, edificar, guiar em toda a verdade, nos trazer dons espirituais e nos ajudar a orar com mais eficiência, dando-nos sabedoria e revelação. E é Ele que nos convence do pecado. Quando tomamos consciência de um pecado, é porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado. Não é o homem, não é um outro homem, não é um amigo, não é o marido, não é a esposa, não, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele não é uma fumaça ou uma nuvem mística, mas outra parte de Deus. É o poder divino e o meio pelo qual Deus fala conosco. A Bíblia diz: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, 27. O Espírito Santo opera a perfeição de Deus em nossa vida. E não é preciso medo ou mistério, porque isolados da criação de Deus, temos um lugar especial que nos é inerente, onde seu Espírito pode habitar. Esse lugar estará sempre vazio, a menos que seja preenchido por ele. Não queremos aparentar piedade e acabar negando seu poder. 2 Timóteo 3,5. Isso limitaria o que Deus pode fazer em nossa vida. Tampouco queremos sempre aprender e jamais conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Quando ouvi pela primeira vez os nomes Ajudador e Consolador em referência ao Espírito Santo, soube no mesmo instante que queria esses atributos de Deus em minha vida. Percebi que para obtê-los, primeiro eu tinha que reconhecer a existência do Espírito Santo, depois convidá-lo a habitar dentro de mim. Ao fazer isso, descobri 3 razões importantes para ser cheia do Espírito Santo de Deus: para adorar a Deus mais plenamente, para experimentar e transmitir o amor de Deus de maneira mais completa, para tomar posse mais efetivamente do poder de Deus em minha vida. No entanto, descobri ao longo dos anos que se encher do Espírito Santo é um processo contínuo e cada vez mais profundo. Temos de estar dispostos a nos abrir para cada nível e dimensão nova, a fim de que o Espírito Santo possa nos capacitar a realizar o que jamais seríamos capazes de fazer sem essa ajuda, sem essa atitude plena, repleta de amor e poder. Momento de oração e reflexão. Aí, todo final de capítulo, gente, tem exercícios. Olha, vale muito a pena esse livro. Deixa eu escolher uma pergunta aqui para deixar. Vou te convidar, né, a fazer, quando acabar a live aqui, você fazer a sua oração de confissão e salvação. Lembra que eu falei? Unidas. Esquadrinhar o seu coração aí e ver se há algo que você precisa confessar de forma específica. Confessar. E a oração de salvação. E aí nessa oração de salvação, já que nós falamos do Espírito Santo aqui, que a oração de salvação ela nos dá acesso ao Espírito Santo, você convidar o Espírito Santo para habitar em você com liberdade.
a ponto de você se tornar parecida com Ele, no fruto do Espírito. Longanimidade, mansidão, alegria, né? O fruto do Espírito. Ok? Então eu te convido a fazer essa oração quando acabar a live. Amanhã, nossa live é às 8 horas também. Essa semana toda as lives acontecerão às 8 horas da manhã. Nós estaremos lendo o capítulo 3. E sabe qual é a oração de amanhã? Libertação. Você está anotando? Eu estou anotando. Aqui, ó, oração de libertação. Existem até igrejas, né, que fazem cultos de libertação, gente. São orações, eu tô anotando, tá? Confissão, salvação, libertação. Anota aí, quero ver você aqui amanhã e te convido a convidar outras mulheres a estarem aqui, outras pessoas, né, os homens também, os maridos, os filhos, a estarem aqui na live, ok? Vamos tirar o nosso print. Lembrando que, poxa, eu queria tanto que uma pessoa assistisse essa live. Vai ficar gravada no YouTube. Eu continuo alimentando o canal do YouTube. Não subi a live de ontem ainda, porque eu tô com dificuldade para baixar ela. Deixei baixando aqui, porque eu tive que fazer um corte no início. Hoje eu já comecei a live mais dinâmica para evitar aquelas pausas, muitas pausas, que fica chato lá no YouTube. Então, eu já peguei o ritmo aqui para poder alimentar lá. Então, ao vivo é aqui no Instagram, gravado é lá no YouTube. E eu conto com vocês, tanto para me ajudar a divulgar as lives aqui do ao vivo, né? E os vídeos que ficaram lá das lives no meu canal do YouTube. Sandra, por quê? É sobre dinheiro? Vocês acham mesmo que é sobre dinheiro? Fala aí para mim. Vocês acham mesmo que as lives aqui e o meu canal do YouTube é sobre dinheiro, gente? Não é sobre dinheiro. É sobre propósito, é sobre transbordo, tá? Sobre transbordo. Transbordo é quando a gente está cheio o suficiente e transborda. Entendeu? Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês para me ajudar a divulgar o canal, ajudar a divulgar o Motivada para Motivar. Claro, eu vivo dos meus trabalhos, eu vivo dos cafés, das rodas de leitura, dos desafios, dos atendimentos individuais, dos treinamentos que eu dou nas empresas. Sim, é disso que eu tenho vivido. E eu creio que muito em breve, talvez esse ano, as coisas vão acontecer de uma forma exponencial, porque eu tenho trabalhado para isso, tenho colocado isso diante do Senhor. Mas não é só sobre dinheiro, tá? Esse é um Ministério de Desenvolvimento Físico, Emocional e Espiritual. Exatamente, é igual o desafio 21 dias. Gente, ontem, primeiro dia do desafio, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, porque todas as meninas, aquelas que não colocaram no grupo, elas me procuraram depois, tirando dúvidas, interessadas, fazendo, sabe, se movimentando, saindo da inércia. Isso não tem preço, não é R$24,97 que paga isso. Entenderam? Elas não serão mais as mesmas depois disso. Então, já quero deixar o convite aqui, né, Verônica, dia 27 desse mês. Reserva essa data, é uma segunda-feira, a partir das 14 horas da tarde, Cafeteria Gabi Fontes, em Mesquita, a maior e melhor cafeteria da Baixada Fluminense. Aquelas irmãs são extraordinárias, o atendimento maravilhoso, o cardápio, gente. E a roda de leitura, onde você vai poder compartilhar aquilo que você sabe. E, gente, vai ser extraordinário. Vamos iniciar o ano em volta de livros, em volta de conhecimento, acessar. Ó, a Flávia já vai estar lá, a Vivi Bertozzi vai estar lá, que ela já me falou. Já tem umas 5 pessoas já que deram nome, tá? Vou começar a pegar o nome já para reservar, porque são apenas 30 vagas. Pretendo patrocinar, fazer um anúncio, e eu sei que virão pessoas, tá? Virão pessoas próximas ali e é sobre isso, tá, gente? Vamos tirar o print? Que eu tenho que ir lá pro meu pai, meu compromisso lá com meu pai hoje. E eu tenho que ir lá para dar o café a ele, que ele já deve estar acordado.
Foi? Acho que foi, né? Foi. Gente, beijo, até amanhã, 8 horas, tá bom? Vou salvar aqui, pra depois subir aqui a live. Depois eu vou compartilhar o link do YouTube, pra vocês me ajudarem a divulgar.